Olá, astroamigos, como vocês estão? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu sei, eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu, porque eu fui lá com as previsões só até Leão, enfim. Vocês vão entender, vocês vão entender. Quem me acompanha há um tempo vai falar, nossa, que legal. Enfim, vamos nessa. Eu vou falar pra vocês, vou contar um pouquinho sobre Plutão, porque aqui é um canal pra gente aprender um pouco de astrologia, né? O foco não é tanto nas previsões, mas eu vou contar um pouco sobre o momento atual, até para vocês perceberem na vida de vocês como isso está sendo. Compartilhem nos comentários, inclusive, as suas percepções em relação ao momento atual, que a gente tem uns trânsitos muito intensos, e eu espero que você aprenda um pouco mais sobre astrologia através dessas leituras. Eu vou fazer... hoje você vai assistir um sobre Plutão, e eu devo postar amanhã um sobre o eclipse que vai acontecer no dia 5 de maio. Então, gente, sem mais delongas, vamos nessa. Eu vou abrir aqui o mapa do momento atual, quer dizer, momento atual. Gente, esquece. Depois vocês vão entender, tipo, minha cabeça aqui, esquecendo das coisas. Ó, depois eu digo nesse vídeo que eu for fazer, falando do que tá acontecendo. Esse mapa aqui é do dia 1 de maio, que é quando Plutão entrou em movimento retrógrado, né? Esse vídeo é sobre as repercussões desse Plutão retrógrado na nossa vida. Plutão é considerado, quando a gente fala assim de trânsitos, então das passagens dos planetas, né? E como elas vão influenciando a nossa vida. Plutão, como ele demora, né, para fazer a sua passagem, a gente considera um planeta que age no nível coletivo. Mas eu também vejo como algo que a gente pode sentir na nossa vida pessoalmente. Então eu vou falar tanto desse lado coletivo quanto pessoal. Começando pelo básico, Plutão é o planeta, de novo aqui ó, Plutão, ligado à transformação, à morte e renascimento. A transformação que vem através desse processo de morte e renascimento. Esse processo de reciclagem, de olhar para aquilo que não serve mais, então fazer uma análise profunda, uma limpeza bem profunda, para a gente poder seguir adiante mais fortalecido, renovado, novo, né? Uma analogia com Plutão poderia ser o lagarto que vira borboleta, né? Então, ele não sabe o que vai acontecer, o lagartinho vai comendo, 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 forma um casulo, derrete lá dentro. Ele não sabe o que vai acontecer a partir disso. De repente, daquela gosma, surge uma borboleta com asas lindas que sai do casulo e sabe voar, né, com novas habilidades. Então Plutão tá ligado a isso. E Plutão passando por qualquer signo, porque agora assim, Plutão, o que acontece? Ele entrou em Aquário, eu tenho as datas aqui, ó, 23 de março deste ano, 2023, Plutão entrou em Aquário. Então a gente pôde ter uma prévia do que seria esse Plutão passando por Aquário. Toda vez que um planeta entra num signo, a gente sente isso de forma um pouco mais intensa. Ele marca a presença. Então, ele entrou dia 23 de março. Dia 1 de maio, ele iniciou seu movimento retrógrado. Vai chegar em Capricórnio de novo no dia 11 de junho. Então, dia 11 de junho ele volta aqui para Capricórnio, nesse movimento retrógrado. E no dia 10 de outubro ele entra em movimento direto novamente. E aí no ano que vem, em janeiro, ele entra em Aquário novamente. Então agora a gente tem meio que uma prévia assim, do que seria isso. Aquário
né? Então, Plutão, a gente já falou um pouquinho do que ele significa, depois eu vou me aprofundar mais, tá? Mas Aquário tá ligado a quê? Ao novo. Então, assim, primeiro veio Capricórnio, o signo ligado à construção, estruturação, hierarquia, fazer coisas que servem para durar por muito tempo, para não dizer para sempre. Trabalha a estrutura, tipo, dos fundamentos, né, até o topo. Não é uma coisa rasa, é uma coisa que vai do começo ao fim, completo. Perfeito. E aí, Aquário, que vem na sequência, porque sempre o signo que vem na sequência, ele tem algo novo para mostrar pra gente, ele tem uns questionamentos em relação ao signo anterior. E aqui eu não tô falando da pessoa, tá? Tô falando assim, da energia daquele signo. Então, Aquário tá ligado ao quê? Ao questionar essas estruturas antigas, questionar essas estruturas consideradas eternas, então questionar paradigmas. Ele fala também de futuro, de olhar para frente, ao invés de só ficar fazendo coisa para durar para sempre, para a gente ficar preso no passado. Não que Capricórnio fica preso no passado, tá? Mas é o questionamento de Aquário. E Aquário é também... Eu não sei se você já viu um símbolo de Aquário, que é um vaso regando assim água, que seriam vamos dizer assim, as informações que vêm do universo, do além, sabe? Então, por isso que a gente pode dizer que Aquário é visionário, porque ele traz ideias que são além da matéria, que eles vêm... são visões, né, divinas, vamos dizer assim. Então, porque assim, o futuro que a gente acha que a gente cria com a nossa mente, né? Então, assim, eu tenho... Sabe quando você tá preocupado com alguma coisa, você fica pensando, vai acontecer isso, aquilo, e nunca acontece aquilo, acontece uma outra coisa. É assim que Aquário também surpreende a gente com o futuro. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse Plutão em Aquário, mas Aquário, quando a gente fala de futuro, eu não tô falando aqui de pensamentos do ego, pensamentos do pequeno ser humano sem essa conexão com algo maior. Eu tô falando de ideias, visões do futuro que vêm de inspiração, não de necessariamente pensamentos, tá? Então vamos juntar agora essas informações. Plutão, que tá ligado à transformação, à limpeza, para vir algo melhor, para um renascimento, e Aquário, que tá ligado ao novo. Na era que a gente vive, seria tecnologia também. Não tô falando que Aquário tá ligado à tecnologia, né? Tecnologia é algo novo, é algo futurista, sabe? Por isso que a gente associa com Aquário. Então tá, juntando Plutão e Aquário, a gente pôde ver assim no nível coletivo um pouco do que está prestes a mudar em termos de tecnologia, direitos humanos, reflexões sobre a humanidade, né, sobre como será daqui para frente, um pouco mais acentuado. Então, um monte de Elon Musk falando lá no TikTok, a criptomoeda, pessoas preocupadas em relação a, tá, beleza, como que vai funcionar o meio de transporte no futuro, como que as pessoas vão lidar umas com as outras no futuro, reflexões também sobre real liberdade, sabe? Então, esses questionamentos em relação a assuntos mais humanos. E em termos pessoais,
ele atiçou mais ainda aquela vontade de viver a liberdade plena, só que tirando um pouco daquela inocência do que seria a liberdade na nossa cabeça, né? Então, o Urano em Touro já tá fazendo isso há alguns anos, falando assim, olha, vamos ver o que é ser livre de verdade, não só em termos de você pode ir e vir, né? Como foi praticado quando o Urano estava em Áries, durante os anos que ele estava lá, mas agora é assim, cara, tá, o que é viver essa liberdade real? Assim, o que você precisa para conseguir viver isso? E aí tem os nódulos lunares também aqui, o nó do sul e o nó do norte aqui em Touro, falando assim, cara, o que você precisa para você conseguir ser livre? Né? Do que você realmente precisa para você viver a sua liberdade. E a liberdade o quê? Da essência. Mais um ponto é que, assim, com Plutão, né, não é muita escolha, sabe, como as coisas acontecem. É tipo, ou você cede, sabe? A mudança vai acontecer, você querendo ou não. Então, pode ser um pouco dolorido você não ceder às mudanças, não entrar, mergulhar nessas transformações e ficar lutando contra algo que, cara, já não tem que existir mais, sabe? Então isso pode trazer uns momentos meio doloridos, assim. Tá vendo que esse Plutão aqui, ele tá formando quadratura aqui com os nodos lunares, realmente questionando se aquilo que você está indo atrás, se aquilo realmente vai trazer essa liberdade de espírito ou não, por exemplo. Ou se a gente está perseguindo algo que, cara, não vai levar a nada, assim, vai levar ao nosso aprisionamento, por exemplo. E aí tem mais um ponto aqui que eu gostaria de acrescentar, que é esse Saturno passando por Peixes. Então, Saturno vai passar aqui por uns 2 anos e meio, e a gente estava falando de, assim, questionamento sobre a humanidade, sobre direitos iguais, sobre liberdade como um todo, né, real. Tanto é que a gente está vendo coisas do tipo assim, vamos pesquisar se essa coisa de inteligência artificial precisa de mais leis antes de seguir com o desenvolvimento daquilo ou não, como que a gente vai trabalhar com a internet, mas de forma mais profunda, sabe? Então, até agora, acho que foi mais uma questão de vasculhar, olhar para o que é possível fazer, brincar, tal, mas e aí, cara, como que a gente vai lidar com temas mais difíceis? E aí Saturno aqui, ele fala assim, em Peixes, né? Saturno, ele coloca as coisas no lugar, no devido lugar, sem olhar para se é bonzinho, se é malvado, se gosta, se não gosta. É assim, se tá correto, né? Se é ético. Então, ele tá aqui em Peixes, que fala da espiritualidade, que ele fala ele olha para os seres como todos somos um, independente daquilo que a gente julga por fora, né? Então, quando o Saturno entra aqui, ele fala assim, olha, na verdade, esse pessoal que vocês estão reprimindo, eles não têm que ser os reprimidos. E esse pessoal que acha que tá certo, oprimindo o resto, essa galera aqui não tá correta e eu preciso mudar isso de lugar. Então, o que você vai ver durante esses anos são, assim, vozes reprimidas recebendo destaque, né? O merecido lugar. Opressão caindo, né? Não tô falando que vai ser perfeito, mas, assim, de repente você que tem o seu caminho meio único, né? E aí, assim, a gente falando de Aquário, dessa liberdade, é a liberdade de ser quem você é realmente, assim, fora dos estereótipos, fora daquilo que até é considerado politicamente correto, assim, é o que você é em essência. Esse Saturno vai dar um help, assim,
pra você se estruturar. E aí eu falo até você, porque, tipo, meu, a galera que gosta de espiritualidade ou astrologia ou coisas afins, né, que curtem um assunto um pouco mais diferente e aí ainda se aprofundar nisso, geralmente são pessoas que, tipo, têm um caminho diferente, assim, sabe? Então, de repente você vai se sentir um pouco mais estruturado, apesar dos desafios, assim, você vai sentir um pouquinho mais de amparo, assim, pra você seguir o seu caminho. Enfim, para finalizar aqui essa questão do Plutão retrógrado, então assim, falei um pouco de Plutão em Aquário, Plutão em movimento retrógrado, né, até antes de ele entrar em movimento retrógrado, ele foi, tipo, ele foi causando um movimento aí, você foi vendo nas notícias uns rebuliços, e aí você tem que tomar cuidado para não julgar as coisas a partir da superfície e entender o que realmente está atrás daquela história para entender o indivíduo. Porque hoje em dia, nessa cultura de cancelamento das pessoas, né, se você não segue o que é politicamente correto, ou se você não segue uma série de estruturas, regras que são estabelecidas por uma parte da população mundial, julga que uma cultura é certa, uma cultura é errada, e em vez de realmente se aprofundar, Plutão está aqui para se aprofundar, para olhar realmente para quem é aquele ser, e não julgar, né? Não colocar crítica a partir de coisas superficiais, elementos de análise superficiais. Então, depois que ele entrou em movimento retrógrado, né, e durante todo esse tempo que ele entrar em movimento retrógrado, eu acho que a gente vai sentir com um pouco mais de intensidade, talvez internamente, né? A gente vai ter uns momentos, assim, principalmente porque, meu, ele entrou em movimento retrógrado muito perto do eclipse aqui em Escorpião, e da lua cheia em Escorpião, e Plutão tá ligado a Escorpião, enfim. Perguntas que podem surgir perto desse movimento de retrogradação ou durante, né, esse período são: o que você precisa trabalhar para realmente ter a liberdade que você deseja? Porque, assim, o que para mim é interessante é você se trabalhar internamente. Então, tipo assim, o que vai acontecer lá fora, a gente vai observando, mas dentro da gente, existe a oportunidade aqui de trabalhar coisas dentro da gente, né? Através do trânsito dos planetas. Quais são os paradigmas datados, desgastados, que já não servem mais, assim, coisas que até serviram para você se construir até hoje, para você sobreviver, mas que agora precisam ficar no passado. De repente, refletir também sobre o que é real liberdade para você. E parece ser perguntas simples, né? Tipo, liberdade é poder fazer o que eu quiser, tá? O que você quer fazer? O que tá te impedindo de fazer o que você quer? Quais são as crenças, né? E aí, como a gente fala de Plutão, a gente tá falando de coisas mais profundas aqui. Então, o que você considerava liberdade antes, de repente, hoje você enxerga talvez como uma prisão. Não se comprometer a nada, no fim te mantém nessa prisão de nunca experienciar o que é a profundidade das coisas. Ou ficar presa em só em um mundinho, né? Por que você tá lá? Será que realmente é uma liberdade de escolha? Ou será que você tá se aprisionando em algo por medo do que existe além disso? Enfim, tô falando coisas aleatórias. Não é voltado pra ninguém, tá? Mas se você se identificar, coloca nos comentários. Afinal, somos todos humanos. Estamos todos aqui aprendendo. Mas, enfim, a gente vai mexer aqui com Plutão retrógrado com umas estruturas que a gente pode estar tão apegado que a gente nem enxerga em direito, entendeu? Porque Plutão mostra aquilo que está oculto mesmo. Então é isso, né, gente? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento aí desse Plutão retrógrado.
Me siga lá no Instagram para saber o que está acontecendo aqui na minha vida, ou de repente alguns updates. Eu escrevi um texto para ele sobre o eclipse anterior e também vai sair um texto sobre o próximo eclipse. Então fique ligado que eu posto o link por lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!